Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal! Hoje a gente está aqui com mais um episódio de Nutri Sem Filtro. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, né? Um assunto que todo mundo vai passar um dia, que é o envelhecimento da pele. A gente vai conversar hoje com a doutora Gláucia. Olá, Gláucia, tudo bem? Oi, Sabrina, tudo bem? E você? Tudo jóia. A doutora Gláucia é dermatologista, né? Isso, eu sou dermatologista pela Universidade de São Paulo, sou membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje temos coisa para falar, hein? Né, a gente tem muita coisa para falar sobre envelhecimento da pele, né? Acho que é um assunto que interessa bastante as pessoas, né? Porque desde que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? Exato. Então, mas quando assim que o envelhecimento da pele, ele começa realmente a acontecer, a fazer diferença, né? Porque nasceu, a gente está envelhecendo, né? Uhum. Mas assim, começa a fazer diferença no físico mesmo, né? A gente começa a perceber, na verdade. A maior parte das pessoas, por volta dos 25 aos 30 anos, já começa a sentir alguma diferença. Tanto que, em termos de orientação, fala, olha, comece a ir atrás, vai num dermatologista, começa talvez a entrar com alguns cuidados com a pele. A maior parte dos pacientes já por volta dos 25 aos 28 anos já tem algum tipo de queixa na pele que fala, isso aqui não estava lá, isso aqui não estava aqui. Então, geralmente por volta dessa idade. Tá. E como que o envelhecimento da pele ele acontece? A gente envelhece de duas formas. A gente tem um primeiro envelhecimento, que é o intrínseco, que é o envelhecimento natural por questões genéticas e degenerativas. A máquina vai cansando, a pele também cansa nesse processo, e ao longo do envelhecimento a gente vai perdendo colágeno, a gente perde fibras elásticas da pele, a gente perde tônus do nosso músculo. Então, esse é o envelhecimento intrínseco, que tem influência da genética. Então, algumas pessoas envelhecem melhores, outras piores, de acordo com a questão genética. E existe o envelhecimento extrínseco, que é aquele que é influenciado por fatores ambientais. Então, poluição, estresse, o quanto de sol você tomou ao longo da sua vida, cigarro, atividade física e hábitos alimentares. E aí você junta o envelhecimento natural com esses fatores externos e é dessa forma que a gente vai envelhecer. Tá. E como que a gente consegue, quais sinais, né, que a gente consegue perceber que a gente já está envelhecendo? A maior parte das pessoas, os primeiros sinais são algum surgimento de rugas na pele, não rugas no movimento, mas assim, você tá parado, você olha no espelho, você já vê que algumas linhas de expressão já tem uma ruga ali. Que às vezes muitas mulheres falam, minha maquiagem começa a craquelar em determinado ponto e antes eu não tinha esse problema. O segundo sinal que geralmente surge é a flacidez. E a flacidez da pele geralmente ela é percebida ou porque a pele vai ficando mais solta, mais descolada, você consegue puxar essa pele mais, ou a sensação do rosto derretido. Parece que o rosto vai ficando mais pesado nessa parte aqui de baixo. Tá. E para aquelas pessoas que tomaram já principalmente sol, pessoas que fumam, já começa a perceber aumento de manchas na pele e a pele que vai ficando mais opaca, com um pouco menos de viço. Então, a mancha, ela faz parte do processo de envelhecimento, as manchas? Algumas, sim. Não são, quando a gente, claro, olha na pele, parece que as manchas são todas iguais. Mas algumas manchas, elas sim, vêm do processo de envelhecimento natural. Outras vêm ou por fatores hormonais, como, por exemplo, o melasma, ou então por sol, que são aquelas sardas marronzinhas que vão surgindo nas nossas mãos, no rosto e aqui no colo. Tá. A gente vê vários tipos de pele, né? Pessoas que têm pele mais oleosa, mais seca, uns mais branquinhos, mais morenos, né? Qual que é a pele que... Existe uma pele que envelhece mais rápido? Geralmente a pele branca, ela acaba envelhecendo mais rápido, porque é uma pele que tem menos proteção contra a radiação ultravioleta. Então, é uma pele que, mesmo que não tenha tomado tanto sol ao longo da vida, um pouquinho que toma, isso já acaba tendo um impacto... Danificando muito mais do que uma pele oriental, que, por exemplo, tende a envelhecer um pouquinho menos. Tá. Claro, uma pele branca, que é bem cuidada ao longo da vida, que tem uma boa proteção ao sol, não vai ter tanto impacto. Mas num cenário de
Normal, né? sem proteção, ela tende a envelhecer um pouquinho mais. E a oleosidade, ela influencia também no envelhecimento ou não? Ela influencia um pouco no sentido positivo, porque a pele mais oleosa, ela acaba tendo um pouco mais de lubrificação e ela não só envelhece um pouco menos, mas ela parece que está menos envelhecida. Entendi. Né? Porque imagina, por exemplo, a nossa pele, né, assim, do braço no inverno, que a pele fica toda seca, esturricada e craquelada. Não que essa pele seja mais velha, mas ela aparenta estar mais envelhecida. Então, a pele seca, ela envelhece um pouco mais e ela também aparece que tá mais velha de fato. Tá. Então, usar hidratante é bom. É bom. É bom não só, obviamente, por uma questão de disfarçar as rugas, né, o craquelado da pele, mas a gente fortalece a barreira cutânea. Né? Eu gosto de comparar os hidratantes como se fossem o cimento, em que a gente tem um muro com tijolos, que são as células, e o hidratante é o cimento que vai, então, revestir e formar uma barreira cutânea. E isso ajuda também no processo de envelhecimento. E tem diferença do envelhecimento do homem e da mulher, da pele? A princípio, em termos de pele, a gente não tem grandes diferenças, até mais ou menos a menopausa. Depois da menopausa, aí já muda um pouquinho. Porque quando a gente entra na menopausa, diminui muito, né, a quantidade dos hormônios femininos, que são responsáveis por auxiliar ali na produção de colágeno e no viço da pele. Então, a maior parte das mulheres no pós-menopausa sente uma diferença bem abrupta de aumentar envelhecimento, de aumentar a flacidez, rugas e a pele já ficar muito mais seca. Os homens, o envelhecimento deles é uma coisa um pouco mais linear. Tá. Eles não têm esses degraus que a mulher sente. Então, até a menopausa é meio igual. Depois da menopausa, a mulher... Na menopausa é aquele degrau grande, né? Há um degrau já, né? Literalmente desceu uma ladeira. Uma ladeira abaixo. Então, depois da menopausa, aí as mulheres sentem um pouquinho mais. Já do ponto de vista muscular, porque a gente tem que lembrar que a gente envelhece em todas as camadas da nossa pele, não é só a superfície. O músculo também envelhece. Então, os homens, nesse sentido, eles têm um ganho um pouco melhor, porque eles têm um tônus muscular maior e disfarçam um pouco mais a flacidez da pele. A flacidez da pele. Tá. Existem muitos fatores que influenciam no envelhecimento, né? Então, você falou já dos intrínsecos e extrínsecos. Vamos falar um pouquinho de cada um, assim? Vamos sim. O sol, né? Um fator extrínseco. Um fator extrínseco, Isso. exato. Como que ele afeta o envelhecimento? Como que ele age, né, na pele? Ele age de algumas formas. A radiação ultravioleta do Sol, ela tem dois principais comprimentos de onda, o ultravioleta A e o ultravioleta B. E por isso, quando a gente vai olhar os protetores solares, eles têm o VA e o VB, porque protetor bom tem que proteger contra os dois comprimentos de onda. Tá. E os dois comprimentos de onda são responsáveis pelo envelhecimento. Um deles vai ajudar a degradar, como se eu pegasse a minha fibra de colágeno. Imagina que a fibra, ela é uma fatia de um presunto parma. Tá. E aí você vai lá e quebra você pica essa fatia. Então você fica com vários pequenos pedaços que não conseguem conferir firmeza para a pele. É isso que o sol faz na fibra de colágeno. Exato, ele vai lá e degrada, ele quebra essa fibra, tanto a fibra de colágeno quanto a fibra elástica. E, além disso, o sol ele vai gerando mutações nas nossas células que fazem que ou a gente gere lesões pré-malignas, pré-câncer de pele, ou, de fato, um câncer de pele. E, ao também quebrar essas fibras de colágeno, ele aumenta o que é chamado de estresse oxidativo da pele, como se enferrujasse mesmo. Sim. E, por isso, a pele ela vai ficando com aquele aspecto mais opaco, mais amarelado, que parece uma pele sem viço. Tá. Então, o sol, os dois comprimentos de onda conseguem envelhecer todas as camadas. Tanto a mais superficial, que é essa que perde o viço e fica uma pele mais opaca, quanto as camadas mais profundas, quebrando as fibras de colágeno e as fibras elásticas da pele. Então, assim, tomar sol é muito ruim. É muito ruim. Pensando para envelhecimento, às vezes tem paciente, por exemplo, às vezes na minha família mesmo. Ah, não me preocupo com câncer de pele. Aí eu sei que tô até olhando aqui, porque eu tô morena.
Aí eu sei que é uma batalha perdida. E aí eu apelo pro envelhecimento. Você vai ficar velho? Ah, então tá bom. Então não quero ficar velho. Então, pensando em envelhecimento, o sol, ele realmente tem esse dano. E é ruim, né? Porque se você pensar, o sol, ele é gostoso tomar sol, né? Ah, é gostoso. E a gente sente bem. E tem a questão da metabolização da vitamina D também, né? Mas tem, se a gente passa o filtro solar, fica mais difícil, né? Essa metabolização de vitamina D. Fica, mas ainda ele não impede. Uhum. Antigamente a gente tinha o conceito de que você usar o protetor solar, ele impediria totalmente a síntese de vitamina D. E isso já caiu por terra, já tem trabalhos já que mostram duas coisas. O primeiro que a gente tem que lembrar que protetor solar, ele não é um bloqueador. Tanto que se você passa um protetor e passa... Você queima, Isso né? você queima. Então, a gente consegue sintetizar a vitamina D porque ele não é um bloqueador. Ele é um filtro, mas ele não impede a passagem. E em pessoas jovens, saudáveis, que não tem nenhum problema, nenhum impedimento para sintetizar a vitamina D, a gente consegue absorver essa vitamina D em outras áreas do corpo. Por exemplo, no couro cabeludo. Couro cabeludo, palmas e plantas. Então, você não precisa mais... se expor ao sol, 2 minutos, 10 minutinhos, nem na palma, nem na planta, porque, por exemplo, eu passo protetor todo dia, mas eu vou de carro pro meu consultório, eu vou na academia, eu levo meu filho para cima e para baixo, e eu sei que essa exposição ao sol já é o suficiente. Já garante, né? Para produzir vitamina D. Tá. E sol é uma delícia, né? Eu sou dessa cor aqui, mas eu adoro dias bonitos, eu adoro ir pra praia, ter apartamento na praia, sempre que eu vou. Mas protege também, mas protege, né? porque senão uma hora a conta chega. De quanto em quanto tempo a gente tem que passar o filtro solar? Se você está numa situação de exposição ao sol de fato, praia, piscina, atividade física ao ar livre, o ideal é que você passe o protetor a cada 3 horas. Ou se você entrar na água ou estiver suando muito. Mas uma conta grosseira, 3 horas dá conta. Tá. Agora, numa situação do dia a dia, por exemplo, eu trabalho o dia inteiro no consultório. Saio assim, muito na hora do almoço. Os protetores mais novos para essa situação, ele tem tecnologia para aguentar 8 horas. Então, dá para eu passar de manhã e não precisar reaplicar. Tá. A gente orienta que seja reaplicado na hora do almoço, para aquela pessoa, por exemplo, eu vou sair no almoço, vou andar muitos quarteirões até chegar no restaurante, ou para quem tem melasma. Aí quem tem mancha na pele, a história muda um pouquinho. Tá. Então, no dia a dia, um protetor de qualidade Já dá para você aplicar de manhã e ficar com ele. E o sol, ele tem efeito cumulativo, né? Tem. E, então, assim, o sol que eu tomei quando eu era criança, ele tá fazendo efeito até hoje? Tá fazendo efeito até hoje. Porque, assim, eu fico pensando, né? Porque na minha época, quase ninguém passava filtro solar. Sim, nem tinha essa cultura, não tinha a variedade de protetor solar. Hoje em dia, as farmácias, metade não é remédio, né? Metade é dermocosmético e protetor solar. Então, se eu ficar velha, a culpa é da minha mãe, não é minha, né? Basicamente isso. Basicamente, pode terceirizar a culpa. E por isso que a gente só começa a ter os danos de sol mais velho. Às vezes, numa época que a gente não toma mais tanto sol. Se a gente pensar, por exemplo, num idoso, meu avô. Meu avô já teve um câncer de pele e tudo. Meu avô hoje não sai de casa. E por que ainda, recentemente, eu queimei uma lesão dele? Por que hoje, aos 90 anos, ele tá tendo uma lesão, sendo que faz 10 anos que ele não sai de casa? É de dano cumulativo. Tem vários trabalhos que mostram que grande parte da carga de sol que a gente toma ao longo da vida é infância e adolescência. E aí a gente passa o resto da vida pagando o preço. Porque pensa, quanto de sol você toma, talvez, hoje, conta de trabalho, versus o que a gente tomava quando a gente era criança. Não tem nem comparação, né? Muito menos. E mesmo assim, agora que aparece, que é tudo de dano cumulativo. Tá. E, por exemplo, eu, por exemplo, faço beach tênis, né? Que é e muitas pessoas hoje em dia também fazem, né? Tá uma febre e a gente fica no sol, né? O ideal é passar filtro solar de quanto em quanto tempo? Vamos pensar que você faça uma aula de 1 hora. Tá. Numa aula de 1 hora, você não precisaria reaplicar. Você passa, faz a aula e tá bom. E tá bom. Mas aí, se você é uma pessoa que sua muito, e é difícil quem não sua debaixo do sol. Aí, escolher um protetor solar que seja a prova d'água. Porque ele é a prova d'água não só a mergulhar, a prova d'água do suor. Tá. Agora, passei a manhã inteira, o final de semana, jogando beach tênis. Aí, a cada umas 2 horas, tem que reaplicar. Tá. Se você é uma pessoa que sua muito, assim, escorreu, aí depois vai lá e passa depois que tiver derretido. Mas se não, um suor normal, a cada 2 horas precisa reaplicar. E no rosto, também um que seja prova d'água também, né? Também, vale para tudo. Porque de corpo é mais fácil, né? Você olha lá na farmácia, tá lá escrito a prova d'água.
E de rosto a gente não presta atenção. Mas de rosto também tem marcas que são boas, à prova d'água. E nessa situação, você sabe que você vai ficar lá no sol. Você vai ficar lá parado, jogando beach tênis X horas. Então, você sabe que tá lá. Aí, nessa situação, vale a pena você escolher um FPS mais alto. Tá. Então, escolher pelo menos uns 50, 60, 70, porque aí você compensa um pouco no aumento do FPS. Tá, entendi. Os fatores genéticos, você já falou, eles influenciam, né? Sim. É um fator intrínseco, né? E existem, então, polimorfismos, né, genéticos que ajudam no envelhecimento, que uma pessoa tenha e ela vai envelhecer melhor. Melhor ou pior, assim? Isso, melhor ou pior. Por isso que aquela história de, eu sou parecida com a minha mãe, olha pro jeitinho que a sua mãe tá envelhecendo. Então, o jeito que a sua mãe, eu sou parecida com o meu pai, quem é parecido com você, olha pro jeito que essa pessoa tá envelhecendo, que provavelmente você vai envelhecer desse jeito. De uma forma Parecida. Parecida. Então, aí você pode até, nossa, vou cuidar, né, mais, vou fazer, né, alguma coisa diferente, né? Isso é super comum. Recentemente eu atendi uma paciente no consultório que ela falou, nossa, minha mãe operou de bolsa nos olhos. Eu me olho no espelho hoje aos meus 35, eu vejo que eu já tenho um pouquinho. Ela me procurou e falou, eu já quero começar a tratar a bolsa, porque eu já sei que eu vou ter. Que eu vou ter. Então, tem peles que... E tem aquelas pessoas que falam, gente, não é possível, aquela pessoa não envelheceu e ela não fez nada. Nada na pele, né? Os premiados. Então, são pessoas que têm características genéticas, de polimorfismos, que fazem com que ela seja mais conservada no formal. Claro, uma genética boa não vai ganhar de 50 mil anos de sol, dieta, né? Na verdade, tem os fatores externos, né? Mas num cenário só genética, tem genéticas melhores. Tá. E os radicais livres, você falou um pouco, né? Quando a gente falou do sol, dos radicais livres. Os radicais livres a gente produz normalmente, né? É um processo natural do corpo que faz parte, né, do processo de produção de energia. Então, gera radicais livres. Mas esse excesso de radicais livres que é o problema, né? Exato. Então, no envelhecimento, ele é, assim, fundamental, né? Ele age como protagonista, né? Os radicais livres, porque né? é o que você falou, radical livre todo mundo vai ter. Isso a gente vai ter. Processo natural, né? Só que o excesso de radical livre, que ele vai, então, oxidar as células e fazer com que a pele e a saúde geral envelheça um pouco mais. Então, se a gente pensar até coisas boas, por exemplo, um atleta de alta performance, ele, do ponto de vista de músculo, ele é uma pessoa ótima. Só que, pelo excesso de atividade física, ou atividade física de uma alta intensidade, ele vai produzir mais estresse oxidativo e ele vai envelhecer mais. Por isso, a gente vê numa comparação grosseira, por exemplo, um maratonista. Ele tende a ter um rosto um pouco mais envelhecido do que uma pessoa que faz, por exemplo, uma academia normal, vamos dizer assim. Então, o estresse oxidativo em excesso, mesmo às vezes por uma coisa que teoricamente é boa, também pode envelhecer mais. Eu ia perguntar essa questão da atividade física, mas é só o exercício extenuante, ou não? Tipo, se a pessoa corre todo dia um pouquinho, ela pode gerar mais radicais livres ou não? Algumas atividades físicas geram um pouco mais de estresse oxidativo. Por exemplo, aeróbicos muito intensos. Tá. Então, uma corrida, é difícil mensurar o quanto, mas assim, talvez se eu correr 5 quilômetros, não me parece uma coisa. Mas assim, eu sou um maratonista, ainda que eu não seja um maratonista esportivo. Eu gosto de fazer corrida de meia maratona de São Paulo. Tá. E corro com mais frequência, essa pessoa já vai envelhecer um pouco mais. Então, geralmente são aeróbicos mais intensos, mais do que uma musculação, por exemplo, mais pesada. Tá. Outros fatores que geram radicais livres, acho que cigarro, né? Cigarro, com certeza, né? O cigarro, ele gera estresse oxidativo em todo o corpo e não apenas na pele. Alimentação. Então, principalmente alimentação rica em... Bom, você é muito mais habilitado para falar do que eu. Né? Açúcar, carboidratos, que lá na sua cascata... Faz a glicação. E liberam radicais livres. Atividade física em excesso. Estresse. Também faz mais. Então, o mito de... Nossa, tô com mais sunga porque eu tô estressado. Isso é uma verdade. Tudo isso por causa da produção exagerada dos radicais livres, né? E por isso que grande parte hoje dos tratamentos de dermocosméticos que a gente tem no mercado, eles são antioxidantes. Como, por exemplo, vitamina C, ácido retinóico, justamente para balancear e tratar
esse processo oxidativo. Eu brinco que a gente enferruja mesmo, literalmente. E a gente pode também ingerir, né, os antioxidantes. Porque a gente tem os antioxidantes naturais, a gente tem essa proteção nossa. Sim. Só que a partir do momento que a gente começa a envelhecer, esse processo dos antioxidantes naturais, eles acabam também envelhecendo, né? Sim. E então a gente pode ingerir antioxidantes para prevenir o envelhecimento. Pode. Do tipo, eu digo, ácido alfa-lipoico. Com luteína, própria vitamina C, que você pode comprar tanto em farmácias convencionais, né? Já vendem prontos, quanto também na manipulação. Às vezes é possível fazer um blend, uma mescla desses antioxidantes, luteína, licopeno, né? Derivados do tomate, que também ajudam nessa questão antioxidante. Só que assim, o mais importante mesmo é a pessoa ter uma alimentação correta, né? Porque a partir do momento que você está comendo saudável, você para de agredir tanto, né? A pele ou o corpo, porque você não tem o açúcar, o corante, o adoçante, né? E aí você também consegue agir nesse processo de oxidação, né? Porque não adianta falar, eu tenho uma dieta basicamente de carboidrato e açúcar. Aí eu vou lá e tomo o antioxidante. Né? Não adianta nada, né? Que ele não dá conta, não tem essa potência, não é um antídoto que você vai lá e tira totalmente. Ele ajuda a balancear. E ainda hoje, as evidências científicas do quanto esses antioxidantes ajudam mesmo. Mesmo, falar, isso aqui realmente fez diferença, é uma coisa ainda mais pobre, né? Então, porque na verdade, assim, o que a gente faz todo dia é o que realmente eu acho que impacta mais na nossa saúde, né? Então, comer, alimentação, atividade física, né? O quanto de sol você toma, então, o quanto de água você toma, né? E o resto, tipo, as vitaminas, né? Os suplementos, ele é a cereja do bolo. Se você faz tudo certo, aquilo lá até vai te ajudar. Vai ajudar, sim. Mas se você faz tudo errado e acha que alguma coisa vai fazer milagre não existe, não faz, né? Eu brinco, a gente tá correndo, né, na vida, em termos de saúde, envelhecimento, a gente tá correndo uma maratona. A gente não vai ser perfeito todos os dias, tem dia que você vai acelerar, tem dia que você vai desacelerar. Mas a longo prazo, você tem que manter um ritmo. Porque aí você vai conseguir ter um envelhecimento mais de coisas que você não consegue controlar, que são as características genéticas. O que você controla, que é o ambiente, eu já tiro isso aqui da frente. A genética não tem o que fazer, aí pelo menos você deixa só ela. Com certeza. Você modula, né, na genética, exatamente. Né? As lâmpadas artificiais, elas também podem envelhecer? Essas lâmpadas de ambiente fechado, não. Elas não vão envelhecer no sentido de degradar colágeno ou de gerar câncer de pele. O que essas lâmpadas brancas, elas fazem é gerar manchas na pele. Então... Tem que passar filtro solar, então? Então, tem que passar filtro solar mesmo em ambiente fechado. Idealmente, sim, pensando nas manchas. Não em flacidez e nem em câncer de pele. Ela não chega tão profundo, né? Não, elas não têm. Isso é um comprimento de onda que é chamado de luz visível, que ela vai ter um impacto principalmente na pigmentação da pele. E por isso que durante a pandemia, que muita gente ficou de home office, horas na frente de computadores, até mais, né, do que às vezes ficava numa carga de trabalho normal, aumentou muito a quantidade de manchas na pele. Essa pessoa, ela, às vezes, acha que ela tá mais velha, porque a mancha dá um aspecto de uma pele mais cansada, mais poluída, mas não porque ela esteja mais flácida ou com mais rugas. Tá, entendi. E bronzeamento artificial? Esse é dureza, viu? O bronzeamento hoje em dia já é proibido pela Anvisa. Então, mesmo aqueles lugares que falam, é mais assim. Tudo curva de rio. E o bronzeamento artificial, ele basicamente pega o pior comprimento de onda que existe e coloca você lá dentro num tempo determinado. Você fica bronzeado? Você fica, inegavelmente. Estou nem discutindo a beleza do negócio. Mas aumenta muito, não só o envelhecimento, então na hora você tá bonitinha, mas lá na frente... o efeito cumulativo, né? E esses, porque aí pega o pior comprimento de onda, aí esse aumenta muito o risco de câncer de pele. Então, isso já é uma coisa assim... Mas então ele tá proibido? Tá proibido pela Anvisa. Todos os lugares que fazem são ilegais. Clandestinos. São clandestinos.
são clandestinos. O que não tenha por aí? É. Mas eles são clandestinos. Aí, isso já, essa questão de envelhecimento, das câmeras de bronzeamento, é uma coisa que, assim, na literatura tem a rodo. É, né? A rodos. Não é nenhuma novidade, assim, né? Então, por isso que já tá proibido já faz algum tempo. E a bebida alcoólica, ela também pode afetar o envelhecimento? Ela pode, mas só se for uma carga muito alta. Ah, tá. Uma ingesta normal de álcool no ambiente social, isso acaba não tendo tanto efeito. Tá. Uma pessoa que tem um alcoolismo, aí vai até muito mais por conta de Produção de radicais radicais livres do que talvez pelo álcool, mas até pela questão de glicose do álcool, do que ele de uma forma direta em si. Entendi. Tem várias perguntas, Tô tá? Tô aqui pra isso, um fica tranquila. sobre maquiagem. Uhum. Maquiagem, a pessoa que usa maquiagem todos os dias, ela pode ter um envelhecimento maior do que quem não usa? Se ela faz a retirada adequada dessa maquiagem, não tem nenhum problema. Então, eu cheguei em casa, lavei o rosto, passei um demaquilante e minha pele tá limpinha, então você não vai envelhecer mais porque você usou a maquiagem. Que se aí você deixa a maquiagem mais tempo na pele, aí ela vai ressecar, ela pode irritar a pele, aí nesse processo envelhece um pouco mais. Entendi. Mas limpou a maquiagem, eu mesmo uso esteja jovem, mas tirou a maquiagem, eu chego em casa, tomo banho, tiro a maquiagem no próprio banho mesmo, que eu sou de uma linha mais prática, eu sei que tá tudo bem eu continuar usando todo dia. Tá. E tem filtro solar que tem base, né? Tem. É o mesmo princípio da maquiagem ou não? É o mesmo princípio. A questão é que o protetor solar com cor, ele é prático, né? É prático e você já faz o combo 2 em 1. Mas mesmo protetor solar com cor, no final do dia você tem que tirar. Você tem que tirar, higienizar a pele, lavar o rosto com sabonete, passar um tônico, uma solução micelar, qualquer coisa pra retirar. Ele também tem que ser retirado. Senão ele pode influenciar no envelhecimento Pode da influenciar por questões de você faz obstrução de poros, favorece acne, dilatam os poros, né? Se a gente pensar numa pessoa mais velha, os poros eles vão dilatando pelo processo de envelhecimento. E aí esses poros dilatados, eles vêm por obstrução, seja de maquiagem ou de um protetor solar com cor que você não retirou. Entendi. Eles não vão gerar degradação de colágeno, uma coisa mais profunda, mas um envelhecimento de uma camada mais superficial da pele, isso pode acontecer pela não retirada. Tá. Então, o que a gente tem que fazer no dia a dia na pele, né? O básico. Uma pessoa que usa maquiagem ou até um filtro solar com cor só para evitar o envelhecimento. Eu acho que uma rotina básica, assim, o mínimo necessário. A gente lavar o rosto 2 vezes ao dia. Então, de manhã, quando você acorda, até para tirar o suor e a oleosidade que é produzida de dia. E à noite, para você higienizar a maquiagem, o protetor com cor. E aí, se você quer uma coisa bem básica, um sabonete bem bom, não sei que seja maquiagem à prova d'água, né? Mas um sabonete adequado já dá conta do recado. Tem que ser um sabonete específico pra pele, do rosto, né? Do rosto. Porque o que acontece, se você usa um do corpo, não é que não possa, mas os sabonetes de corpo, mesmo que seja super hidratante, eles vão ter um pH mais básico, né? É um sabonete de glicerina, um sabonete de bebê, por exemplo, que a gente às vezes tem esse conceito. Eles têm um pH de 7, que é um pH neutro. Só que a nossa pele, ela é ácida, ela tem um pH em torno de 5, 5,5. Quando você usa um sabonete específico para rosto, ele já vai ter um pH mais fisiológico, mais próximo de 5, 5,5. Entendi. Então, ele consegue fazer uma higienização melhor, consegue tonificar mais a pele e sem fazer uma agressão. Tá. Então, o ideal seria lavar o rosto 2 vezes ao dia. De manhã, você passar um protetor solar. Se você fica em ambiente fechado, de manhã já dá conta do dia. E à noite, um pacote básico com hidratante. Então, esse eu acho que é o básico. Pacote básico, assim, 3 produtos. Sabonete, protetor e hidratante. O resto, claro, sempre é válido. Mas esse é o basicão. Básico. Exato. O hidratante, ele não vai deixar sua pele oleosa. Se você escolher um hidratante que seja adequado para sua pele, não. Isso é um mito. Talvez um mito porque talvez antigamente a gente não tinha a qualidade e os 50 mil tipos de protetor que a gente tem. Então, por exemplo, eu tenho uma pele super oleosa. Joga aqui um bife e frita. Eu consigo usar tranquilamente protetor solar hidratante para pele oleosa. Hidratante em textura de gel, esses water gels, que são super sequinhos. Que a pele fica gostosa e fala, nossa, tô mate e não tô nem com a sensação de pele suja, nem de pele brilhante. Tá. Agora, se eu pego um hidratante que é para uma pele seca e eu jogo no meu rosto, ou no dia seguinte eu fico com espinha, já aparecem umas pequenas espinhazinhas,
Ou eu me sinto suja, sabe? Quando parece que você acabou de perder o banho. Sei. Então, não precisa. Se sua pele tá ficando muito oleosa com o hidratante, é porque o hidratante não tá adequado. Até o filtro solar, né? Tem os com... Até o filtro Pra solar. pele seca, pra pele oleosa, né? Tem pra tudo. Pele seca, pele oleosa. Eu, por exemplo, pra mim, imagina, eu ganho muito produto, ganho um monte de protetor solar. Já testei tudo que você pode imaginar. E tem protetor que não tem condição de usar na minha pele. É um ótimo produto, mas ele vai ficar pesado pra uma pele oleosa. Tá. E eu gosto de estar com a pele sequinha, né? Quem não gosta de estar com a sensação com de certeza. limpa, né? De pele limpinha. É ruim aquela pele oleosa, né? E sensação de pegajosa, que você tá suado. Então, eu escolho o protetor solar bem sequinho e fico o dia inteiro sem me sentir melada. Então, tem também. Tem como a gente evitar... Como que a gente faz pra gente evitar o processo de envelhecimento da pele? Evitar não. Retardar, né? Porque evitar não tem jeito, que todo mundo vai envelhecer. Mas retardar o processo de envelhecimento da pele. Além de, claro, controlar esses fatores extrínsecos que a gente comentou, né? Uso de protetor solar diariamente, desde cedo. Meu filho tem 3 anos, saiu de casa, usa protetor solar, evitar o cigarro, alimentação saudável e atividade física regular, o pacote básico completo, saúde geral. Mas, se a gente for pensar num ponto de vista mais dermatológico, já depois dos 25 anos, a gente já indica o uso dos antioxidantes. Então, por exemplo, vitamina C. Ou então, do uso de um produto que é o que mais tem evidência científica para a prevenção de envelhecimento, que são os retinoides. O ácido retinóico e seus derivados, que são o retinoide, o retinaldeído, que já vão ajudar a prevenir o envelhecimento. Tá. E se a gente for entrar numa linha até um pouco mais profunda, alguns tipos de procedimentos mesmo. Então, hoje em dia, das principais linhas são os bioestimuladores de colágeno. Que, né, a gente pensar que a nossa perda de colágeno é assim, né? Só ladeira abaixo. Quando você faz esse tipo de procedimento, a curva, ela não fica tão acentuada. Então, você vai fazendo, eles vão produzindo colágeno e vai balanceando a perda. Então, essas intervenções precoces, elas vão, claro, fazer você envelhecer, mas você vai envelhecer melhor. Tá. É o que eu chamo de você conduzir o envelhecimento. Sei lá, colocando algumas arestas, né, ali, segurando para poder seguir mais ou menos um fluxo e não deixar o negócio desandar. Tá. E como que esse bioestimulador de colágeno, ele funciona no rosto? No corpo, né? Hoje em dia, nós temos 2 principais formas. Os bioestimuladores injetáveis de injeção, que são produtos que são aplicados dentro da pele, que eles vão estimular para o local onde foi injetado o produto a migração de uma célula que é o fibroblasto. O fibroblasto é a nossa célula que produz colágeno. Sim. Todo mundo tem. Aí, quando você injeta o produto, por exemplo, aqui, ele fala, vem cá, fibroblasto. Entendi. A fibroblasto vai lá e começa a produzir o seu próprio colágeno. Hoje não tem como eu injetar colágeno em você. Tá. Por isso que eles são bioestimuladores. E as outras tecnologias, que são por aparelhos que, uma comparação grossa, como se fosse um laser, por um aquecimento. Pelo aquecimento dessa pele, o calor vai lá, faz uma zona de coagulação, como se fritasse mesmo a camada da pele, pelo calor. E aí, na hora que a pele cicatriza, ela cicatriza formando colágeno. Então, tem esses 2 caminhos, ou por meio de calor, ou por meio dos bioestimuladores injetáveis. Daí dá para conciliar os 2? Dá, tranquilamente. Tanto você alternar ao longo do tempo. Um ano eu faço um ano eu faço outro. Ou não, eu quero fazer um negócio mais potente. Juntar os 2. Porque embora eu saiba que no final os 2 produziram colágeno, eles o fazem por caminhos diferentes. Entendi. E aí, a hora que eu vou atacando por um lado ou por outro, eu vou associando resultados. Então, eles são bem seguros e podem ser feitos juntos, inclusive. Então, são os 2 tratamentos que tem. Assim, mais o bioestimulador e as tecnologias por calor. Tá. Que são, por exemplo... A radiofrequência. Radiofrequência, os ultrassons microfocados, que os nomes comerciais mais comuns são Ultraformer, Liftera, e alguns tipos de laser mesmo, que vão mais profundos na pele. Então, calor, aí entram todas essas tecnologias, ou a injeção, o estímulo de colágeno injetável. E tratamentos, assim, massagem, outras coisas que as pessoas fazem no rosto, limpeza de pele, drenagem, peeling, né? Eles ajudam ou não? Alguns sim, outros não. Então, por exemplo, massagem, drenagem linfática, isso não vai interferir no envelhecimento. Não vai fazer você envelhecer mais, mas também não vai ajudar
no seu envelhecimento. É Tá. mais uma questão de um autocuidado, Tá. de inchaço, por exemplo, no caso uma drenagem. Mas em termos de envelhecimento, não tem impacto. Uhum. A limpeza de pele, ela vai ajudar no fechamento dos poros, e isso traz a sensação de uma pele mais jovem. E para quem tem acne, o tratamento da acne em si, dos cravos e das espinhas. Uhum. Mas não vai ajudar muito no processo de envelhecimento. Tá. O peeling já é diferente, porque ele é um peeling, é um ácido, que dependendo do ácido que eu uso, da concentração desse ácido, ele vai penetrar mais ou menos profundo na pele. Então, um peeling que penetre mais profundo e atinja a derme, que é onde a gente tem colágeno, esse peeling vai conseguir te ajudar no processo de envelhecimento. Ele estimula o colágeno. Ele vai estimular o colágeno. Então, desses que você citou, os peelings, sim, já tem uma função. Mas tem que ser o peeling mais profundo, né? Tem que ser o peeling mais profundo. O peeling que é mais superficial, ele vai fazer mais uma renovação da pele. Tá. Então, a pele fica mais bonita. Fica mais bonita, fica com viço. E num contexto global, né, se olhar uma pessoa, nossa, aquela pessoa tá com uma pele mais bonita, ela parece uma pessoa mais jovem. É. Mas para ele, a nível de colágeno, tem que ser um peeling mais profundo. E claro, um peeling mais profundo já tem um custo maior, não digo um custo financeiro, um custo de uma recuperação maior e um índice maior de complicações. Então, tem que saber dosar bem ali a realização dele. Tá. E tem como a gente reverter o processo de envelhecimento? Assim, com alguma técnica? Não é reverter um pouquinho, assim, tipo, melhorar a pele? A pessoa nunca fez nada. Sim. Aí ela se sente velha, tal, né? E aí ela começa a fazer tratamentos. Ela melhora? Ela melhora, com certeza. Então, em qualquer faixa etária, você consegue uma reversão maior, menor, dentro ali das possibilidades, de acordo com o que uma pessoa de 90 anos que nunca tratou nada, por mais que você faça as coisas, ela nunca vai voltar a ter 60. E nunca é o objetivo, porque a gente nunca quer uma artificialidade de resultados. Mas sempre dá. Então, por exemplo, a aplicação de um Botox. Claro que o Botox numa pessoa de 35, ele vai ficar melhor do que uma pessoa de 60. Mas uma pessoa de 60, ele funciona. Ele vai funcionar, ele vai conseguir suavizar as rugas. Talvez não vai desaparecer totalmente. Quantas vezes a gente faz numa pessoa de 30? Que desaparece. Desaparece. Né? O negócio parece que passou uma borracha. Mas vale a pena, porque você consegue, tanto em ter, por exemplo, um Botox para tratamento de uma ruga, esses tratamentos que a gente estava conversando para estimulação de colágeno, eles também vão funcionar numa pessoa de 60, de 70, que nunca cuidou da pele. Ela vai conseguir sentir a pele um pouco mais firme. Lógico, não vai fazer um esticado, como, por exemplo, o efeito de uma cirurgia plástica, mas ela vai conseguir. Então, mesmo que você nunca tenha cuidado, vale a pena você começar, independente da idade, exato. Que melhora, né? Que melhora. O Botox, ele, na verdade, faz uma paralisação do músculo, né? Isso. Então, ele age deixando a aparência mais jovem, né? Na verdade, um pouco das duas coisas. O Botox, na verdade, se a gente for bem categórico, ele é um relaxante muscular. Ele faz com que o seu músculo fique tão relaxado que ele não movimente. Tá. Então, tá tão molinho que ele não consegue trabalhar. Por isso, o efeito de paralisação. E aí ele vai trabalhar, então, para rugas que são causadas pela ação do músculo. Basicamente, cara de brava, as rugas que surgem na testa quando a gente ergue a sobrancelha e os pés de galinha. Até tem uns pontos avançados no pescoço e tudo mais. E naquele momento ele já conseguiu relaxar o seu músculo. Então, a ruga já melhorou. E se você mantém uma aplicação periódica de Botox, por exemplo, você faz a cada 6 meses, o seu músculo vai ficando continuamente relaxado. Entendi. E isso, de longo prazo, ele também vai prevenindo a formação de rugas. Então, ele não é só um efeito imediato. Ele é preventivo Ele também. também tem um efeito preventivo. Por isso, aquele Botox, o conceito hoje do Botox preventivo. De você fazer, não numa pessoa de 20, mas uma pessoa aos seus 25, 30 anos, que a rugas já começaram a querer dar as caras. Entendi. Se essa pessoa mantém fazendo o Botox de uma forma regular, talvez ela chegue lá aos seus 60 anos, em termos de ruga, muito parecido com o que ela tinha quando ela começou com 30. Então, não é só um efeito imediato. Perdi o efeito, acabou tudo. Ele vai fazendo o que a gente chama de miomodulação. Ele vai modulando a força do seu músculo ao longo do tempo. Que legal, então, né? Então, isso é uma coisa, até um conceito mais recente em relação ao Botox, então, pelo qual valeria a pena você fazer mais cedo do que antes se pensava. Tá. E ele tem efeito colateral? Algum efeito colateral?
Tem sim. Ele vai ser contraindicado, então ele não pode ser realizado, por exemplo, em gestantes, em pessoas que têm alguma doença de fraqueza muscular, por exemplo, uma esclerose lateral amiotrófica, ou pessoas que estejam tomando um tipo de antibiótico que é pouco usado hoje em dia, que são os aminoglicosídeos. Então, essas pessoas não são candidatas a fazerem. Tá. E, como qualquer procedimento, não só o Botox, que ele é uma medicação, ele tem as suas complicações. Então, existe um percentual de pessoas em que o Botox não funciona. É mesmo? São pessoas que são geneticamente predispostas, elas têm anticorpos contra o Botox. Que azar. Azar mesmo. Ou coisa pra você não funcionar, né? Podia não pegar Novalgina, Tilenol, mas é o Botox. Então, isso é considerado um efeito colateral. Parece que injetou água. Passou 15 dias, nada. Algumas áreas de segurança, elas devem ser respeitadas, porque o Botox, quando você aplica, ele faz um alinho de ação de mais ou menos 1 centímetro. Tá. E se esse halo pega um músculo indesejado, por exemplo, aqui perto da sobrancelha, você pode ter a pitose, cai a pálpebra. Que é reversível. Passa um tempo, a pessoa volta ao normal. Mas aí você faz um negócio pra ficar bonito e acaba piorando. E, então, a pitose é uma possível complicação. Um efeito colateral comum, que muitas pessoas têm, eu mesma tenho quando aplico, é um pouco de dor de cabeça. No dia, uma sensaçãozinha de peso, de dor de cabeça de final de dia, que é uma complicação. Não é um efeito colateral esperado, a maior parte das pessoas tem. E também, por exemplo, quando às vezes a gente aplica no pescoço, em alguns músculos aqui, também se ele difunde para os músculos indesejados, a pessoa pode ter, por exemplo, uma assimetria do sorriso. O sorriso ficou torto. Mas então, é reversível também. Ele é reversível porque, como o Botox ele começa a perder ação a partir do 3º, 4º mês, se tudo mais der errado, daqui a 3, 4 meses você melhora. Coitada pessoa. Mas também, como grande parte desses efeitos colaterais são por difusão, não é que foi aplicado no músculo errado, ele espalhou um pouquinho mais, pega ali a beiradinha da difusão. Então, às vezes, pacientes com 3 semanas, já 4 perde semanas, o efeito. já perde o daquele efeito local, né? daquele local. Entendi. Então, claro, às vezes acontece, tem que esperar o período. Mas, felizmente, essas complicações são raras. E você fazendo com um profissional que tenha uma boa expertise, que use um produto de qualidade, tenha respeitado a diluição, porque o Botox é um pó, que você vai diluir com soro. Se você respeita a diluição, os riscos continuam existindo, mas eles já são bem mais baixos. Tá. E tem um negócio que o pessoal fala, que a gente tem que fazer Botox de 6 em 6 meses, porque senão você fica resistente ao Botox. É real isso? Não. Se fizer antes, assim... Isso. E existe de bula, isso é uma recomendação de bula, que a gente tem que respeitar um intervalo mínimo de 3 a 4 meses. Porque o Botox é uma toxina de uma bactéria. E o corpo, ele pode fazer anticorpos contra essa toxina. Que é o princípio da vacina, né? Que é o princípio da vacina. E por isso que um percentual da população não responde ao Botox. Porque a pessoa tem ali geneticamente um anticorpo contra essa toxina. E se você faz aplicações em curto intervalo de tempo, inferior a 3 a 4 meses, isso aumenta, não às vezes numa primeira vez, mas fiz agora, vai fazendo ao longo dos anos, isso aumenta o risco de você desenvolver anticorpos contra o Botox. Você vai morrer por conta disso? Não vai. Mas você vai aplicar o Botox, ele não vai ter feito efeito. Então, não precisa ser 6 meses. A partir de 4 meses, você já pode fazer. Mas precisa respeitar esse intervalo de segurança. É que 4 meses já parece que já passa o efeito, né? Porque na verdade a gente fala em 6, mas ele já começa a perder o efeito a partir de 3, 4 meses. É que às vezes até ele perder o efeito, a ruga começar a voltar a ponto de você olhar no espelho e falar, nossa, tá me incomodando, tô com vontade de fazer de novo, geralmente já deu 6. Mas eu tenho vários pacientes no consultório que gostam de fazer de 4 em 4. Mas aí tem que respeitar direitinho o intervalo de 4 meses. Entendi. E como que vocês, dermatologistas, procedem assim... com pessoas que querem fazer muitos procedimentos, né? Porque a gente vê na televisão, às vezes nas redes sociais, um pessoal que às vezes exagera, né? Sim. Num preenchimento, né? Como que é a conduta, Então, assim? Às vezes, nem sempre é fácil, porque às vezes a referência de beleza que eu, Gláucia, tenho, não só como médica, o que eu tenho de beleza, do que eu gosto
no meu corpo, nem sempre é o mesmo referencial de beleza do que a pessoa, do que o paciente que está na sua frente tem. Então, às vezes, o que você não acha bonito, a outra pessoa acha. Por isso que, às vezes, a gente vê, nossa, os Estados Unidos, eles... Assim, às vezes, é uma cultura que eles têm de uma beleza diferente da nossa. Então, nem sempre é fácil. Então, como que é na minha prática? Eu sou uma pessoa que veto. Algumas coisas, quando eu acho que já passou da curva da naturalidade ou que isso vai trazer algum tipo de risco de saúde para a pessoa, eu não faço. Eu explico, eu falo assim, né? Não vai fazer, acabou, né? Mas eu explico, eu falo, olha, não vamos fazer, ou se você quer fazer, vamos fazer de uma forma mais gradual. A gente faz esse agora, você espera, aguarda uns 3 meses, vê o resultado, vê se isso te trouxe aquilo que você esperava, senão a gente faz mais um pouco, ao invés de fazendo tudo junto. E cada vez mais eu atendo pacientes mais jovens no consultório. Às vezes pacientes de 20, 21 anos que querem fazer muitas coisas e não tem, às vezes não tem onde injetar. Você fala, desculpa, não tem espaço, não tem uma ruga. E aí, nesse caso, eu falo, olha, você não tem indicação ainda, é cedo, a gente, claro, não precisa deixar o negócio virar um abacaxi para tratar. Sim. Eu sou a primeira a falar, trate cedo. Mas tem outras coisas pra fazer antes, né? Às vezes, né? Então, às vezes, eu falo, então, ao invés de a gente sair fazendo um monte de procedimento, vamos cuidar da qualidade da pele, vamos usar uma rotina de skincare mais legal em casa, vamos começar a entrar com os ativos. Mas eu acho que também é função do médico que está fazendo o procedimento, na minha opinião, também vetar, né? E para que você, claro, respeitando o limite, Glaucia, eu quero um lábio maior. Eu tenho pacientes que gostam de um lábio mais bonito. Embora, às vezes, eu não ache tão bonito, aquela pessoa acha, vai fazer ela feliz. Daquele jeito. Então, você tem que encontrar ali o meio termo entre o que ela gosta, do que é anatomicamente adequado. Mas eu explico, falo, o seu rosto comporta um lábio maior com o tamanho do seu nariz, do queixo. O seu rosto não comporta. Se você colocar, vai ficar estranho. Então, eu faço essa avaliação técnica e muitas vezes eu falo... Não vai fazer. Tem que falar não. Esses preenchedores, eles de ácido hialurônico, eles deixam a pele mais jovem? Eles realmente agem no envelhecimento ou eles só preenchem? Um pouco das duas coisas. Um é o efeito preenchimento imediato. Então, vai lá e corrige um sulco, né, um bigode chinês, uma olheira que esteja mais marcada. Só que eles são de ácido hialurônico. E se você for olhar, por exemplo, a composição de grande parte dos cosméticos que a gente tem em casa, seja para hidratação ou para envelhecimento, eles são de ácido hialurônico. Então, no local onde o preenchimento está ali colocado, ele também vai atrair bastante água, então ele vai melhorar a hidratação da pele e ele vai ter uma ação local de um envelhecimento. Ele não vai conseguir estimular um colágeno como um bioestimulador, né? Que é um produto para isso. Mas eles também ajudam, não é só uma questão de correção imediata. A gente produz ácido hialurônico, a gente produz, né? Grande parte do vício, do turgor da nossa pele é ácido hialurônico. Entendi. E, assim, para as pessoas, às vezes, para fazer procedimentos, né? Eles são mais caros do que os cremes, né, que a gente usa. Para as pessoas que às vezes não têm esse acesso a procedimentos, o que elas podem fazer no dia a dia para ficar com uma pele mais bonita, envelhecer mais lentamente, né? Quais são os cosméticos que ela pode passar assim na pele para melhorar? É lógico que cada um tem que ir no médico, no dermatologista, claro, né? Para saber, cada pele é de um jeito, né? Mas assim, o básico. De uma forma geral, né? Se eu pudesse escolher, eu investiria em 3 ativos, em produtos que tenham um desses 3 ativos. Vitamina C, o ácido retinóico, ou retinol, e o ácido hialurônico. Que são os 3 que têm evidência científica na literatura, que são coisas que realmente têm comprovação de que vão melhorar produção de colágeno, fechamento de poros, textura da pele. Mesmo sendo uma coisa que você passa. Mesmo sendo tópico. O ácido retinóico, por exemplo, não existe produto de injetar de ácido retinóico. Existe peeling de ácido retinóico, mas não existe injeção. Então, ou a gente usa ele de passar, ou peeling. E aí eles conseguem realmente penetrar na pele? Conseguem penetrar, eles têm força de penetração. E são produtos que são fáceis de achar, não é? Tá estampado no rótulo, né? Retinol. Não é nada difícil. E tem uma gama muito grande de marcas. Marcas mais caras, marcas mais baratas. Ele acaba sendo mais democrático nesse sentido. Com certeza um protetor solar, eu falo, o melhor anti-idade que você pode usar na sua vida é o protetor. Não adianta você tomar 50 quilos de sol
e usar o ácido retinóico à noite. É a história lá do antioxidante, não dá conta. Então, se você fala, Glaucia, eu só posso comprar um produto na vida, protetor solar. E esse ácido retinóico, por exemplo, se você passa à noite, né? No dia seguinte, você vai tomar sol, não tem problema. O ideal é que você use o protetor. Não, sim, mas usando o protetor não tem problema. Não tem problema, porque ele tem um pouco de sensibilização. Claro, de manhã cedo já parte do produto absorveu. Né? Você vai lavar o rosto e você passando o protetor, tudo bem. A gente fala assim, eu tô em Cancún, passando uma semana no Caribe. Aí não passa, Aí não passa o ácido retinóico à noite, porque né, você vai lá tomar sol todo dia. Mas no sol do dia a dia, por exemplo, eu vou pra praia no feriado. Eu uso ácido retinóico, eu vou continuar usando até essa semana e na praia eu não vou levar. Tá, né? entendi. Mas até a véspera eu tô usando. Então, eu indicaria um desses 3 ativos, vitamina C, ácido retinóico ou hialurônico, protetor solar e uma boa rotina de higiene da pele. Então, você já consegue fazer isso e ter um envelhecimento mais controlado, sem depender tanto dos procedimentos. E outra coisa importante é a alimentação também, Isso, né? alimentação, hidratação e atividade física. A água dá diferença na pele, né? Dá, com certeza, porque a água, ela tem essa capacidade de hidratação, né? mas às vezes mais, não só o hidratante que a gente usa. E o hidratante do corpo é legal passar também. Com certeza, ele faz aquilo que eu comentei do preenchimento ali, do efeito de cimento. E hoje em dia a gente já tem hidratantes de corpo com antidade na composição. A gente tem hidratantes que tem, por exemplo, ácido retinóico, ácido hialurônico, tem vitamina C na composição, tem vitamina E. Então, você consegue fazer um combo 2 em 1, que eu acho super prático. Né? Você já faz hidratante. Depois do banho, passa. E tem várias opções para vender na farmácia. Outra coisa que eu queria perguntar, do banho quente, realmente ele faz mal para a pele? O banho quente, ele vai ter um problema principalmente para ressecamento. Ele não vai te envelhecer mais. Claro que a pele seca, a ruga aparece mais. Então, você fica com aspecto mais envelhecido. Mas ele não vai destruir seu colágeno, nada nesse sentido. Agora, o banho muito quente, ele vai ressecar mais a sua pele e vai favorecer a ocorrência das dermatites. Tanto dermatites da pele, como, por exemplo, a dermatite atópica, que são uns ressecamentos, principalmente nas dobrinhas, quanto também dermatite do couro cabeludo, como, por exemplo, a caspa, que é a dermatite seborreica. E, assim, pra gente finalizar, quais suplementos que a gente pode tomar que tem evidência científica que agem na pele, que são bons para a pele? Tem alguns suplementos? Vitamina? O que mais tem são os antioxidantes que a gente conversou. Então, vitamina C, licopeno, luteína. E também tem alguns antioxidantes naturais, como, por exemplo, o polipódio leucotomus, que ele atua, inclusive, como antioxidante para o sol. Então, que são os protetores solares de tomar. Ele é um fitoterápico? Ele é um fitoterápico, chama polipódio leucotomus. Ele não... É o filtro solar que a gente toma, Que é o filtro solar que a gente toma. Mas ele tem que passar filtro solar também, né? Ele não substitui de passar, então não adianta, não quero passar, só vou tomar e vida que segue. Ele é um a mais. E por que ele atua? Porque ele diminui o que a gente chama da dose eritematosa mínima. Você fica como se fosse a pele um pouco mais resistente ao sol. Então, ele tem esse efeito também. Que legal, então, né? isso não é, claro, é um milagre, precisa passar o protetor também, mas ele é um bom meio termo. E a partir de quantos anos eu preciso começar a cuidar? Começar a passar o creme, a limpar? A gente acaba indicando... Na adolescência, a maior parte já começa por conta de acne. Então, é interessante porque aí já vai criando um hábito. O protetor a gente recomenda desde pequenininho. Existiu no sol, a partir dos 6 meses, já pode passar protetor solar. Então, o protetor sempre. Mas... eu quero cuidar mais de usar uns cremes, acho que 25 é uma boa idade para começar. E o bom é começar já antes na prevenção, né? Porque depois que você fica mais velho, você quer... Lógico que ajuda você passar tudo, você começar mais novo é melhor, né? É mais novo, porque por melhor que seja o tratamento, Glaucia, quebrei meu porquinho aqui no seu consultório, quero fazer tudo o que dá. Aos 80 anos. Essa pessoa não vai conseguir ter o mesmo resultado do que se ela tivesse pegado esse mesmo montante e fragmentado ao longo da vida. Então, eu falo, quem envelhece melhor é quem sempre faz um pouquinho. Entendi. Um ano trata aqui, trata a flacidez, depois trata a ruga, apareceu uma mancha, trata pouquinho, do que aquela pessoa que espera e vai lá e quer fazer tudo de uma vez, porque você não consegue reverter grande parte do que já aconteceu. Você melhora, sempre vai melhorar, mas você não consegue reverter totalmente. E
a gente tem que ir no dermatologista uma vez por ano? Idealmente, a partir da adolescência, a gente indica que vá uma vez por ano para fazer o check-up das pintas, Tá. por conta do risco de câncer de pele. Tá. Seja o câncer de pele vindo do sol, ou então do câncer de pele de genético, né? Por influência genética. Então, por isso, uma vez por ano. Se você for pensar em envelhecimento, quer entender um pouco mais de rotina de pele, às vezes a gente recomenda 2 vezes, uma no verão, uma no inverno. Mas se não, o básico, uma vez por ano é suficiente. Tá bom. Muito bom. Imagina. Obrigada, Que viu? isso. Adorei nosso papo. Nossa, passa super rápido, né? Passa, Gente, já a gente fala e acabou. Super rapidinho, mas foi ótimo. A gente já aprendeu bastante sobre envelhecimento, como a gente prevenir, né? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite, foi uma delícia. Obrigada, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.